Seja bem-vindo para a aula de matemática de pirâmides. Eu vou fazer o que eu posso, espero que você entenda, espero que você acompanhe, espero que você goste. Bom, na semana passada nós vimos o conteúdo de prisma. Vamos ver se vocês lembram o que é um prisma, tá? O prisma é aquela estrutura, um sólido geométrico, ou seja, se ele é sólido, ele é espacial, ele é tridimensional, tá? Então ele é um sólido geométrico, poliédrico, ou seja, é um poliedro. O que é um poliedro? Poliedro é um sólido geométrico que é formado por faces. Se ele é formado por faces, as faces têm que ser planas. Elas não podem ser boleadas nem arredondadas, tá? Então o poliedro ele tem que ter faces, ou seja, planos que determinam os seus limites, o seu volume, né? E ele tem que ser fechado, ou seja, ele não pode ter nenhuma face faltando. Uma caixa sem tampa, se a gente ignorar a espessura das bordas, ela não é um poliedro. Por quê? Porque ela não é fechada. Para ser um poliedro, ele tem que ser fechado, certo? Então, o prisma ele é um poliedro, que é um sólido geométrico formado por faces e fechado. E ele tem a característica principal dele, é que ele possui duas bases. Isso foi o que a gente viu na semana passada, certo? Para essa semana, a gente vai um pouquinho além nos poliedros. A gente vai ver as pirâmides. Eu gosto de pensar que a pirâmide é como se fosse um caso especial. Um caso especial não seria a melhor palavra, mas a pirâmide ela é uma adaptação do prisma. Como assim uma adaptação do prisma? A pirâmide ela é basicamente um prisma, tá? Imagina que eu tenho aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, acho que vai. Imagina que eu tenho aqui esse quadrado que eu acabei de desenhar e eu estou projetando esse quadrado aqui para cima. Aqui eu formei meu prisma. Eu tenho a minha base que está desenhada aqui e a minha base que vai estar aqui em cima, certo? Isso é o meu prisma. Então, se eu interligar essas bases, eu tenho o prisma. A pirâmide é basicamente esse prisma, só que em vez de ter uma base aqui em cima, eu tenho um único ponto. Então, em vez de eu ter as laterais paralelas à minha base, eu vou ter as laterais se encontrando para um único ponto. Então, a pirâmide ela converge para um único ponto, certo? Diferente do prisma, que ele permanece paralelo à base, no caso do prisma reto, né? Ele permanece paralelo à base até chegar na outra base. A pirâmide ela vai convergindo da base até um único ponto, tá? Então, juntei aqui dos 4 vértices da base, eu vou puxando segmentos que vão convergindo para um único ponto, que seria a pontinha da pirâmide, tá? Eu roubei mais uma coisa do meu filho, além da lousa que eu quebrei. Eu roubei 4 lápis. Eu vou tentar fazer um malabarismo aqui. Imagina que eu tenho, acho que 4 não vai dar, mas talvez 3 eu consiga. Imagina que, ai meu Deus, vai dar certo. Talvez não dê certo, mas a gente vai tentar. Imagina que eu vou ter uma base triangular. O triângulo ele tem 3 vértices, ele tem 3 pontas, tá? Se a partir de cada uma dessas pontas eu puxo um segmento, esses segmentos convertem no mesmo ponto, eu tenho uma pirâmide, onde a ligação das bases dessa pirâmide, a ligação das bases do lápis, na verdade, forma uma base da pirâmide, e as 3 pontinhas dos lápis convergem no vértice da pirâmide. Então deixa eu desenhar aqui melhor minha pirâmide. E aí eu consigo explicar o que eu quero. Qualquer dúvida vocês perguntam, tá? Eu estou vendo que o vídeo tem um atraso considerável, então talvez eu demore um pouquinho a responder. Mas não acho que eu estou ignorando a sua pergunta não, porque eu acho que o vídeo tem uns 20 segundos de atraso, 10 a 20 segundos de atraso, até chegar no ponto que eu estou. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada, certo? A parte de baixo da minha pirâmide eu formei um quadrado, e de cada um dos vértices do quadrado eu puxo um segmento que converge para um único ponto. Isso é uma pirâmide, tá? Esse é o formato mais clássico de uma pirâmide porque é inspirado no formato das pirâmides do Egito. E talvez as pessoas de história fiquem com raiva e me corrijam,
Mas é possível que tenha pirâmides anteriores às pirâmides do Egito, tá? Eu não sei, não estudo história, não é meu forte. Deveria estudar talvez, mas não é meu forte. Então a gente tem as pirâmides que têm esse formato clássico de uma base quadrangular e convergem para um único ponto, onde esse único ponto é chamado de vértice, tá? Então vamos colocar aqui os nomes. Eu vou ter na parte de baixo da minha pirâmide, base da pirâmide. No pontinho de cima da pirâmide, chamado de vértice da pirâmide, eu vou ter a aresta da base, a aresta lateral. Vou já mostrar para vocês tudinho, eu vou falar de novo. É só para não ficar um momento de silêncio enquanto eu estou desenhando e escrevendo. Então, além disso, a gente vai ter a altura, eu espero com todas as minhas forças que ele não inverta a imagem, porque se ele inverter eu vou chorar ao vivo. E por fim a gente tem a geratriz. Olha, professor, como tem muito elemento na pirâmide. Tem muito elemento na pirâmide, tá? Mas a gente vai já dissecar um pouquinho mais ela. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Então aqui a gente tem a pirâmide que eu acabei de desenhar. A pirâmide ela é definida pela base e ela é definida pelo vértice, tá? Show, tá para ler, estou feliz já. Então, a pirâmide é definida pela base e pelo vértice. Toda pirâmide ela tem que ter uma base, e essa base pode ter o formato de qualquer polígono. Lembrando que polígono são aquelas figuras geométricas planas que são formadas por segmentos e tem que ser fechado. Começa no triângulo, que é o menor polígono que a gente tem, até infinito, que não tem final, assim, não tem número máximo de lados que é um polígono, tá? Mas tem um número mínimo que são 3, menos do que 3 lados não se forma polígono, tá? Então, a pirâmide ela tem que ter uma base, e a partir dos vértices dessa base, as pontas dessa base, eu consigo puxar segmentos que convergem para um único ponto. Esse único ponto aqui em cima, para o qual os segmentos que eu tracei convergem, é o vértice, tá? Esses segmentos que saem dos vértices da base para o vértice da pirâmide, eles recebem um nome específico. Eles são as arestas laterais. Eu botei lateral, acabei de ver. Aresta lateral. Então, esses segmentos que saem da base e vão até o vértice da pirâmide são as arestas laterais. Na geometria, a aresta é sempre referido à borda, tá? Aos segmentos que delimitam a figura. No polígono, apesar da gente chamar de lado, o nome técnico correto é aresta. O polígono tem arestas, ele tem bordas, tá? O poliedro, ele tem arestas também. Só que em vez de ficar limitado num único plano, ele está limitado na figura toda. Todos os segmentos que determinam o formato do meu poliedro são chamados de arestas. Para a gente poder diferenciar as duas arestas que a gente tem, os dois tipos de arestas diferentes, eu tenho a aresta lateral, que são os segmentos que partem do vértice da base para o vértice da pirâmide, tá? No caso aqui eu tenho esses quatro delimitados de linha cheia e esse de linha pontilhada. O de linha pontilhada é para representar o segmento que está por trás da pirâmide, como se não fosse possível ver. Para não ficar uma figura opaca, que a gente chama, que não dá para ver o que tem nada atrás, eu gosto de representar os segmentos que estão por trás da figura com um pontilhado, tracejado, na verdade. Tá? Então, segmento que liga o vértice da base com o vértice da pirâmide, aresta lateral. Mas eu tenho outro tipo de aresta, que são as arestas que delimitam a minha base. Ou seja, são os segmentos que eu ligo os vértices consecutivos da minha base. Tá?
E aí eu tenho a aresta da base. Ah, professor, mas por que tem que ser os vértices consecutivos da minha base? Porque se eu pego um triângulo, por exemplo, triângulo, 3 pontos, tá? Eu consigo fazer 1, 2, 3 segmentos, só. Eu não consigo fazer mais do que isso num triângulo. O triângulo ele só possui 3 segmentos em qualquer combinação de vértices. Se eu boto mais um ponto, eu tenho 4 pontos na minha base, eu tenho 4 vértices na minha base, ó. Eu tenho um segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos, 5 segmentos, 6 segmentos. Ok? Se eu tenho 4 vértices, eu tenho 4 lados e 2 diagonais. Tá? A aresta da base ela não pode ser diagonal, porque a diagonal ela não delimita o formato da base. Lembra que a aresta é a borda, é o que delimita o formato. Tá? Então, a aresta da base... Desculpa. A aresta da base são os segmentos que ligam os vértices da base. Certo? Vou beber uma água que eu estou ficando desidratado. Ou tá todo mundo prestando muita atenção, ou tá todo mundo dormindo, porque ninguém falou nada ainda. Deixa eu ver se... Ah não, a gente falou, meu Deus. Tá indo, segura. Pessoas não vão ser através das atividades. Sim, as notas vão ser através das atividades, tá? A gente ainda vai divulgar oficialmente como é que vai ser, mas as notas vão ser sim através das atividades. As provas como vão ser? Obviamente a gente não tem como fazer prova, tá? Não agora. Tem professor que pensou em fazer prova online, mas a gente chegou à conclusão de que tem aluno que não tem acesso à internet de jeito nenhum. Como é que ele vai fazer prova online, tá? Então a gente está pensando, na verdade, a gente já pensou algumas estratégias para nota, depois a gente vai divulgar oficialmente. A verdade vamos ficar em casa. Todas as notas são pelas atividades, se forem que não tem acesso à internet, a net sempre. Então, as notas vão ser pelas atividades sim, e a gente está pensando em estratégias para lidar com as pessoas que não têm acesso à internet. Não se preocupe, ninguém vai sair prejudicado, tá? Professor, na minha empresa a gente não está mais vendendo blusas, mas sim máscaras e álcool. Excelente, boa estratégia de negócio. Ex-aluno pode assistir, óbvio, está aberto para todo mundo, tá? Mais uma vez, as perguntadas das provas, eu já falei. Rebeca, só para te dizer que estava parado o chat, eu não estava vendo, tá? Agora que eu vi que tem um monte de coisa, eu vou responder o máximo que der. Manda beijo. Vai beber uma cerveja? Não, obrigado. Isso é um triângulo equilátero ou hipotenusa? Triângulo equilátero e hipotenusa são coisas diferentes, tá? Seja bem-vindo a essa live maravilhosa, obrigado. Igualmente meu consagrado. Geratriz é a matemática que estuda todas as áreas de um triângulo de forma triangular. Meu Deus, não. Meu Deus, como tem coisa. Pronto, chegou ao final. Pronto. Continuando. Então, a gente falou da base, a gente falou do vértice da pirâmide, a gente falou da aresta lateral, a gente falou da aresta da base, mas não terminaram, na verdade, os elementos da pirâmide, tá? Ainda tem mais coisas que você perceber, ainda tem mais 2 coisas escritas que eu não falei. Em verde, por dentro da minha pirâmide, a partir do vértice e paralelo à base, eu tenho a minha... paralelo não, perpendicular. A partir do vértice e perpendicular à base, perpendicular é quando forma 90 graus, tá? Eu tenho a altura. Eu sabia, claro que eu lembro de você, querido. Escreve aí. Então, a partir do vértice até a base, perpendicularmente, eu tenho a altura. A altura em uma pirâmide sempre vai ser a distância do vértice até a base. Professor, mas tem umas pirâmides que são meio tortinhas. Ok, a gente vai já falar sobre os tipos de pirâmides, tá? Mas a definição não muda. A definição é: a altura de uma pirâmide é a distância entre o vértice da pirâmide e a base.
E quando eu falo distância entre elementos na geometria, eu sempre falo de uma forma que essa distância, esse segmento, ele seja feito de forma perpendicular às partes. Como o vértice é um ponto, não existe perpendicularidade com um ponto. Mas como a base ela é uma face, ela é um plano, eu tenho como traçar um segmento perpendicular ao plano. Tá? Por exemplo, o lápisinho amarelo, ele forma 90 graus com o plano, ele está perpendicular ao plano. O lápis laranja está oblíquo ao plano, ele está inclinado em relação ao plano. Ah, professor, esse nome eu lembro. Eu lembro da aula passada. O segmento que está perpendicular, ele é reto, ele é perpendicular, ele forma 90 graus. O segmento está inclinado ao plano, ele é oblíquo, ele está formando um ângulo diferente de 90 graus. A pirâmide também vai ter isso. Então, eu tenho a altura da minha pirâmide e eu tenho essa beleza aqui em laranja que é a geratriz. Geratriz é o segmento, na pirâmide no caso, tá? O segmento que vai do vértice da pirâmide até a base da aresta da base. Deixa eu refrasear. A geratriz é o segmento que vai do vértice da pirâmide até a aresta da base, sempre perpendicularmente. Se eu destacar a face da minha pirâmide, a face lateral da minha pirâmide, que é esse triângulo, a geratriz é a altura do triângulo, certo? Se eu destacar uma das faces, a geratriz vai ser a altura dessa face. Vai ficar mais claro. Imagina que eu peguei essa facezinha e destaquei ela. Tá aqui, ó. Certo? Ela é um triângulo. Aqui eu estou tentando fazer triângulos equiláteros. Equiláteros não, isósceles. Tá? Mas indifere. A geratriz da minha pirâmide é a altura da face da pirâmide. A face lateral da pirâmide. Tá? Grava aí a frase. A geratriz da pirâmide é a altura da face lateral da pirâmide, certo? São dois elementos iguais, mas que dependendo da representação que eles têm, elas são mencionadas de formas diferentes. Geratriz e a altura da face são a mesma coisa, mas eu uso o termo geratriz na pirâmide. Eu uso a altura da face, ou a altura do lado, com o polígono, tá? Se é para copiar, se quiser copiar, pode copiar, claro, fica à vontade. Ainda não tem cálculo, já chegar lá. H é altura, tá? H vem de height em inglês, que é altura. Pode tirar print, eu vou tentar salvar a live. Se a matéria vale para todas as minhas turmas, sim, para todas as minhas turmas do terceiro ano. O primeiro ano vai ter amanhã e depois de amanhã as aulas deles, tá? A altura da pirâmide e a geratriz não vão dar o mesmo valor? Não. Porque a altura da pirâmide ela vai por dentro da pirâmide, tá? Do vértice até a base. A geratriz ela vai por cima da pirâmide, ela desliza pelo lado da pirâmide. Eu vou já destacar a altura e a geratriz também para fazer essa diferenciação. Hipotenusa sempre é maior do que os catetos. Obrigado pela observação, que não é o caso agora, mas obrigado, todo mundo está certo. Então, ok? Vemos todos os elementos. Esses são os elementos que determinam uma pirâmide. Agora eu vou apagar os nomes para poder fazer a relação entre a altura e a geratriz. Se tiver alguma dúvida, aproveita para perguntar agora, tá? Que agora o chat está rolando, dá para responder mais no horário correto. E é o tempo de escrevimento de todo modo. Eu vou usar cores diferentes para poder relacionar com a minha figura, tá? Aí fica mais fácil de vincular uma coisa com a outra. E agora
a gente vai usar o conceito que vocês vêm falando desde o começo da live, que é da hipotenusa. Certo? Show. Aqui. Aqui. Legal. Temos isso aqui. Esse triângulozinho que eu acabei de determinar, ele é formado pela geratriz da pirâmide, pela altura da pirâmide e por esse segmentozinho azul que eu não botei o nome ainda. Por que eu não botei o nome nesse segmento azul? Porque tecnicamente ele não é um elemento da pirâmide, tá? Esse segmento azul, ele é um elemento dos polígonos de um modo geral, não é limitado à pirâmide, tá? Então eu vou mencionar ele agora, porque ele vai ser parte importante da nossa figura, mas ele não foi mencionado antes porque ele não é um elemento da pirâmide. Esse segmento azul, ele é chamado de apótema da base. Professor, que nome bonito, vai ser o nome da minha filha quando ela nascer. Ótimo, maravilhoso. O apótema da base, que eu vou chamar a abreviação de AP, o que é que ele é? O apótema da base é o segmento que vai do centro do polígono até o ponto médio do lado. Se você olhar para o meu quadradinho aqui da base, ele vai do centro do polígono, onde a altura está tocando, e ele vai até o ponto médio da base aqui lateral, tá? Da aresta da base. Então ele vai do centro do polígono até a aresta da base. Depois a gente vai ver algumas fórmulas relativas só à medida do apótema, que a gente só vai usar 3 de um modo geral, que é o apótema do quadrado, ou do retângulo, que seja, tá? Mas normalmente do quadrado. O apótema do triângulo, ele tem algumas variações dependendo do formato do triângulo. E o apótema do hexágono, tá? A gente vai trabalhar com eles no momento futuro, quando a gente for fazer só conta, que não é o caso agora. Agora é aula, depois a gente vê uma parte só de exercício, certo? Então, o apótema da base, a geratriz e a altura, elas determinam um triângulo, e esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo, ele carrega as características que vocês já conhecem, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados soma dos quadrados dos catetos. De novo, em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, se eu escrever com base nesses valores, e aí eu não vou ficar trocando de cor, senão eu vou ficar louco, eu vou ter que a geratriz ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Essa é a relação que esses 3 elementos têm, certo? Então é muito comum em questões que envolvem pirâmide, ele me fornecer a geratriz da pirâmide, ele me forneceu o apótema da base, e a questão me pedir alguma coisa que necessita da altura. Então eu vou pegar a geratriz, eu vou pegar o apótema da base, eu jogo no Teorema de Pitágoras para calcular a altura, e com a altura eu vou calcular o que eu preciso calcular, certo? Então, fique atento a essa fórmula, que essa é uma das fórmulas mais importantes relativas à pirâmide, tá? A maioria das questões de vestibular e boa parte das questões mais teóricas de vestibular, elas abordam essa relação entre esses elementos para você obter os resultados que você precisa, certo? Então, congelei aqui 3 segundos, tirou o print, decora não, mas entende que essa fórmula é necessária. Ah, professor, eu prefiro decorar, show! Não decorei, lembra dos elementos, lembra da fórmula que esses elementos se dispõem, que aí você lembra da fórmula, certo? O Teorema de Pitágoras, teoricamente, é uma das fórmulas que você já tem natural para si. Saiba que ela não é uma fórmula solta, ela é aplicável em diversas situações, e essa é uma delas, tá? Então, em relação aos elementos da pirâmide, é isso.
Vou fazer uma pausa para responder perguntas e a gente vai para o próximo tópico. O senhor vai deixar a live salva? Então, a live ela vai ficar no ar por um dia, 24 horas, a partir do momento que eu comecei a gravação, acredito. Então, até o momento que termina, não sei. Então, até 2 ou 3 horas da tarde de amanhã, ela vai estar no meu Instagram, certo? Pelo que eu li aqui, eu consigo salvar ela com essa extensão do navegador que eu estou usando para assistir a live enquanto eu apresento. Então, eu vou tentar deixar ela salva assim. Eu tenho um outro software guardado para caso eu não consiga salvar essa hoje, a partir de amanhã eu já começo a usar esse software, tá? Mas por enquanto a ideia é usar essa extensão que eu estou usando para assistir a live aqui no computador. Como o senhor fez a lousa? Então, eu fiz a lousa assim. A minha mãe comprou uma lousa para o meu filho usar para desenhar. Eu roubei a lousa dele. Eu sem querer pisei em cima da lousa e quebrei a moldura que está muito bonita da lousa. Eu chorei. Aí eu tive que jogar a moldura fora. Eu peguei só a parte que dá para escrever da lousa e colei com fita gomada no papelão que fica dentro da moldura para poder dar uma base, tá? Foi assim que eu fiz a lousa. Assistir vale nota? Vale nota de conhecimento para você. São notas inestimáveis. Sobre quem não tem internet, então a gente está pensando em estratégias para atender todo mundo, tá? Obviamente as aulas vão atender principalmente quem tem internet. As notas vão ser sobre as atividades, tá? A gente vai estar recebendo as atividades pela internet, mas a gente já está elaborando planos para trabalhar com as pessoas que não têm nenhum tipo de acesso, tá? O que é chamado de quê? Eu não sei o que é chamado de quê. A pergunta foi muito sobre. Esse é o melhor professor do seu, obrigado. Eu vou tentar salvar a live, Leandro. Eu prometo que eu vou tentar. A outra eu não consegui. Essa eu acho que eu vou conseguir. Pois é, infelizmente eu não vou poder tirar ponto de ninguém sentar no braço da cadeira, mas faz parte, né? Certo. As pessoas mais falam são as pessoas que não são mais meus alunos esse ano. Maravilhoso. Pronto. Aproveita por dentro de assistir sentado na mesa. A mesa de vocês, para fazer vocês quiserem dar uma machadada na mesa, pode dar. Não sei no colégio, que está de boa tamanho. As atividades saem no site do colégio, tá? Fala com a Sara, com o Veridiano, com o seu site decorado agora, que a gente manda para eles e eles disponibilizam. Eu devo ter salvo meu histórico aqui, mas eu não vou mexer nisso agora não. Então, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico são os tipos de pirâmide. Professor, o senhor já falou dos tipos de prisma, eu já sei essa parte. Parabéns, bom que eu vou mostrar para quem não sabe ainda, você já sabe, você reforça o que você já sabe. Eu tenho dois tipos. Eu estava dizendo prisma. Eu tenho dois tipos de pirâmides, tá? Eu tenho a pirâmide reta e eu tenho a pirâmide oblíqua, da mesma forma que eu tenho com os prismas. Eu tenho o prisma reto e o prisma oblíquo. O prisma reto, para quem não adivinhou ainda, a pirâmide reta, para quem não adivinhou ainda, é aquela num formato mais clássico, onde o vértice está alinhado com o centro da base, mas não é essa a definição, a gente vai falar sobre definição já já. A outra pirâmide, que é a pirâmide oblíqua, ela não é tão comum. A pirâmide é feminina, então a oblíqua não é masculina. Ela não é tão comum, mas ela existe. Professor, e como é que vão ser os cálculos com esse tipo de pirâmide? A gente não vai trabalhar cálculo com esse tipo de pirâmide, porque não são cobrados. Somente no Enem, não é cobrado esse tipo de cálculo, tá? Mas a gente analisa medidas em pirâmides e prismas oblíquos e retos da mesma forma, certo? É sempre analisando eixo e altura.
Estou terminando o desenho. Esse ficou quase bom. Ele só não está bom porque ele está ruim. Se não fosse isso, ele estava bom. Vou já falar sobre isso, não, beleza? Eu sei, eu tenho 20 minutinhos, há mais tempo que o suficiente. O resto já está desenhando, tá? A gente vai precisar tentar resolver a questão depois. Pirâmides retas e pirâmides oblíquas. Vai travou aqui para mim. Espero que não tenha travado para vocês. Pirâmide reta é aquela cuja altura e eixo que passa pelo ponto central da base e vértice são iguais, digamos assim, tá? Percebe que eu estou atravessando um eixo laranja aqui pelo vértice da pirâmide até o centro da base dela e está formando 90 graus. Essa medida entre o vértice e a base é exatamente igual à medida da altura. É isso que caracteriza o prisma e a pirâmide retas, tá? O prisma e a pirâmide retas, eles têm essa mesma característica do ponto onde o eixo passa pelo vértice e a base ser igual com a altura. Lá no prisma, a gente podia dizer que a aresta lateral era igual à altura, mas aqui na pirâmide é um pouquinho diferente, tá? Já com a pirâmide oblíqua, o eixo ele vem pelo vértice também até o centro da base. O eixo ele sempre vai fazer a mesma coisa, ele sempre vai passar pelo vértice até o centro da base. Só que esse meu eixo ele não está formando 90 graus, tá? Ele está formando um ângulo oblíquo, ele está formando um ângulo diferente de 90 graus, tá beleza? Então, essa distância aqui entre o vértice e o centro da base são diferentes da altura. Essa distância é diferente da altura, não só, tá? A distância entre o vértice da pirâmide e o centro da base é diferente da altura no caso da pirâmide oblíqua, que ela está mais inclinada, certo? Professor, mas o senhor falou que a altura ela sempre vai perpendicular do vértice até a base. Sim, a altura ela vai perpendicular do vértice até a base. E por mais que a altura ela não recaia sobre a base, ela recai sobre o plano da base. Então, a base está aqui na minha lousa. A ponta do vértice está aqui. A altura ela vai recair sobre o mesmo plano da base. Por isso que eu posso dizer que ela recai sobre a base. Porque ela vai estar na mesma altura da base, digamos assim. Certo? Eu só tenho esses dois tipos de pirâmide para trabalhar com vocês. E a pirâmide oblíqua, a gente vai trabalhar só a parte teórica. Tá? Não vai trabalhar a parte prática. A parte prática, a parte de cálculo, a gente vai trabalhar com a pirâmide reta. Certo? Prazo de entrega de atividade, eu já falei na live anterior, já falei no começo dessa live, tá? Não vou ficar falando sobre isso no meio, porque não convém. Próxima vez você chega no comecinho da live, que eu devo falar de novo, e aí você pega a informação desde o começo, tá bom? Falamos sobre tipos, falamos sobre os elementos da pirâmide, a gente vai falar sobre cálculo, a gente tem 15 minutinhos para encerrar essa live, tá? Mas para falar sobre cálculo, a gente tem que pensar bonitinho na pirâmide. A parte do cálculo de área da pirâmide, ele é de certo modo mais simples, porque ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele é mais conceitual, tá? A área de superfície de uma pirâmide, ela é calculada de uma forma bem direta. A área da pirâmide é igual à área da base mais a área lateral, onde a área lateral é N vezes geratriz vezes a aresta da base dividido por 2. Vamos lá. Área da base. Professor, qual é a fórmula da área da base? Depende da base. Se for uma base triangular, é a área do triângulo. Se for uma base quadrangular, é a área do quadrilátero. Se for uma base hexagonal, é a área do hexágono, tá? Que foram as fórmulas que eu mostrei na live passada. Professor, eu não assisti a live passada. Já pensou se você botasse área do hexágono no Google?
Fica aí a possibilidade. Tá? A área da base é a parte de baixo da pirâmide. Diferente do prisma, eu não tenho duas bases, eu tenho uma só. Então eu não preciso colocar duas vezes a área da base como lá no prisma. É só a área da base. A área lateral é que é o grande lance da pirâmide. N é o número de lados da minha base. Se a base for triangular, tem 3 lados, e se for maior, aumenta o número de lados. Se eu tenho 4 lados na minha base, eu tenho 4 faces laterais, certo? E como a gente vai trabalhar com pirâmides retas, essas faces laterais são sempre iguais. E como é que eu calculo a área de um triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Onde a minha base agora vai ser a aresta da base, onde a altura do meu triângulo é a geratriz da minha pirâmide, e dividido por 2 continua sendo dividido por 2. Tá? Então, a área lateral conta o número de triângulos que eu tenho ao redor, pega a aresta da base, multiplica pela geratriz, divide por 2. Aí você tem a área lateral. A área da base você calcula com base na aresta dela, certo? Show! Essa é a área da base. O volume da pirâmide. O volume da pirâmide, por incrível e irônico que pareça, ela é mais simples do que a área. E aí eu vou contar um negócio para vocês. O volume de uma pirâmide, ele é, no caso, 1/3 do volume do prisma. Mas que prisma? O prisma por onde eu posso gerar essa pirâmide. Ficou claro? Não, né? Eu sei que não ficou claro. Por isso que eu fiz alguns desenhos aqui no computador para ficar mais claro. Normalmente eu faria na lousa, mas como é uma série grande de desenhos, ia demorar muito tempo para fazer nessa lousinha, tá? Mas entendam, eu tenho um prisma. Imagina que eu tenho um prisma. Imagina que esse prisma é um cubo. Ah, professor, um cubo é um prisma? É, o cubo é um prisma. Por mais que todos os lados sejam iguais, o que define um prisma é que ele tem 2 bases. Se eu boto um cubo numa superfície, eu tenho 2 bases e morreu, tá? Não importa se todas as faces são iguais. Eu tenho 2 bases, tá? Então, eu tenho aqui um cubo. Eu vou traçar 3 cortes nesse cubo. Na verdade, é um pouco menos. Eu vou traçar 2 cortes só. Mas eu vou fazer esses cortezinhos aqui no cubo. Espero que dê para ver, vou esperar aparecer na imagem. Tá? Onde tem esse tracejado vermelho, são os cortes que eu vou fazer nesse cubo. Tá? Eu não vou só cortar. Eu vou cortar e eu vou retirar esse pedaço cortado da minha figura. E eu vou ter isso aqui. Esse era o prisma original. E desse prisma eu retirei o pedaço cortado. Esse é o pedaço que eu cortei do meu prisma. Certo? Esse pedaço que eu cortei do meu prisma é uma pirâmide. Ela tem base, e ela tem um vértice, e ela tem segmentos que vão dos vértices da base até o vértice da pirâmide. Esse pedaço que sobrou ainda não é nada. Ele é só um poliedro estranho. Certo? Então, eu peguei o meu prisma original, eu cortei onde eu delimitei aqueles tracejados vermelhos, e eu tirei o pedaço que eu cortei da minha figura. Show? Legal. Eu vou pegar só esse pedaço aqui, só esse pedacinho aqui, e eu vou fazer um novo corte. Eu vou fazer esse corte aqui. Certo? Deixa eu ajeitar conforme estava antes. Pronto. Eu vou fazer só esse cortezinho aqui em cima dela. Tá? Então, pega a figura que ficou depois que eu tirei o primeiro pedaço e eu vou fazer só esse cortezinho aqui. Quando eu fizer esse cortezinho aqui, eu vou ter essas 2 figuras. Tá vendo essas 2 figuras? Presta bem atenção nessas 2 figuras. O que essas 2 figuras são?
Essas duas figuras são pirâmides, tá? E aí o que é mais legal nessas duas pirâmides aqui e nessa terceira pirâmide aqui? Deixa eu ver se eu consigo botar tudo na mesma imagem. O que é mais legal nessas três pirâmides? Vocês concordam comigo que elas têm a mesma base? Porque a base dessas três pirâmides é um dos lados do meu cubo. Se é um cubo, todos os lados, todas as faces desse cubo têm a mesma medida. Então as minhas três pirâmides têm a mesma base, certo? Show! Os vértices das pirâmides, elas estão afastados a mesma distância da base. Por exemplo, esse vértice ele está a uma aresta de distância da base. Esse vértice aqui está a uma aresta de distância da base. Esse vértice aqui está a uma aresta de distância da base. E por mais que elas estejam aparentando ter formatos diferentes, e por mais que eles estejam aparentando ter medidas diferentes, elas são a mesma figura. Elas têm a mesma base, elas têm a mesma altura, elas têm os mesmos formatos de faces laterais. É porque como cada uma está numa posição diferente, talvez não fique tão claro. Mas tem a mesma base, tem a mesma altura e todas as faces são iguais duas a duas. Isso quer dizer que essas três pirâmides são iguais. Se essas três pirâmides são iguais, essas três pirâmides têm o mesmo volume. Se essas três pirâmides têm o mesmo volume e o volume das três juntas é o volume do prisma, então eu posso dizer que o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume desse prisma por onde eu gero essa pirâmide. E aí a gente vai lembrar agora. A gente sabe que o volume do prisma, que a gente viu na aula passada, ele é super simples. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Certo? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Mas isso não é um prisma. Isso é uma pirâmide. E eu sei que eu consigo pegar um único prisma e transformar em três pirâmides iguais. Então eu posso dizer que o volume da pirâmide é o volume do prisma dividido por 3. Tá? Se eu consigo fazer uma pirâmide a partir de um prisma gerando três pirâmides iguais, quer dizer que o volume dessa pirâmide é 1/3 do volume daquele prisma que gerou essa pirâmide. Então pensa, eu não preciso decorar uma fórmula nova de pirâmide. Se eu entendo que a pirâmide ela veio do prisma e que o prisma é uma série de camadas de bases, onde a gente chegou à conclusão de que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, porque é a base se preenchendo até a altura chegar, o prisma é só 1/3 disso. Então, o volume do prisma nada mais é, a pirâmide é só 1/3 disso. Então, o volume da pirâmide é só 1/3 do volume do prisma. Ok? Espero que tenha ficado claro. Nós temos 6 minutos. Deixa eu ver aqui as últimas perguntas. Isso, a pirâmide ela não é um prisma porque ela só possui uma base e o prisma, por definição, tem que ter duas bases. Se eu acho que a nota de corte do Enem esse ano vai ser mais baixa, é possível, tá? Como isso está abalando todos os colégios, inclusive os colégios particulares, mas bem para vocês não faz diferença, né? Mas como isso está abalando todas as escolas, é bem provável que a educação fique bem comprometida esse ano, tá? A gente vai tentar o máximo que a gente puder para evitar que isso aconteça, mas infelizmente a gente sabe que vai haver um impacto negativo na educação. Por isso que cabe muito a vocês também estudarem o máximo que vocês puderem em casa, tá? Isso. O volume do prisma é igual a 1/3 do volume da pirâmide, Wesley.
O nome desse conteúdo é Pirâmides, que é o que eu falei a apresentação toda, tá? Quando eu vou resolver as questões para vestibular? É uma boa pergunta. Essa semana eu vou dar minhas 3 aulas aqui, essa é para vocês de terceiro ano e 2 para o primeiro ano, e 2 porque eu tenho 2 matemáticas com o terceiro ano, tá? Ou com o primeiro ano. Mas eu quero depois tirar para ver se eu faço 4 ou 5 lives por semana, provavelmente 4, porque a rotina é cansativa, né? Apesar de estar em casa o tempo todo, em casa toma-se uma nova rotina, então tem novas atividades, novos compromissos. Mas eu vou ver se eu tiro pelo menos mais uma aula por semana para fazer só exercícios, tá? E pode ser até que eu faça 2 lives seguidas para fazer isso. Porque é uma coisa meio sacal, meio cansativa, a câmera provavelmente não vai estar em mim, vai estar no papel que eu vou estar escrevendo, tá? Mas o importante é atender ao que a gente precisa atender. A gente vai ter semanas que é só para exercício, eu ainda estou vendo como é que a gente vai fazer isso direitinho, tá? Mas a partir do próximo semana, que já vai ser maio, a gente vai setar uma nova escala de como os conteúdos vão ser passados para vocês. Idealmente, o maior número de professores possível fazendo videoaulas, certo? Eu sei que a parte da internet é preocupante, eu sei que a parte de não ter acesso é preocupante, mas a gente vai primeiro dar conta da maioria, porque ainda é a maioria que tem pelo menos acesso ao Instagram, para depois dar conta de quem não tem acesso nenhum, certo? Infelizmente a gente não tem nenhum método que atinge todo mundo com toda a eficácia possível. Então a gente tem que primeiro tratar o máximo para depois tratar as coisas mais pontuais. Você não vai ficar esquecido, você não vai ficar de lado, a gente vai fazer o máximo possível para alcançar todo mundo, tá? A única coisa que eu posso dizer para vocês por enquanto é isso, porque a núcleo gestor ainda vai passar oficialmente as decisões que a gente tomou e eu não quero botar a carroça na frente dos bois, tá? Não quero falar coisas que talvez eu tenha falado equivocado e depois vocês saírem prejudicados ou eu saia me passando mentiroso, não é a intenção. Vai já acabar a live, daqui a pouco o Instagram vai cortar, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender. Eu prefiro fazer isso do que só passar um conteúdo recortado na internet, porque se fosse para aprender só lendo, a gente não precisava ter colégio, né? Eu acho que o papel do professor é de extrema importância na hora de passar o conteúdo, e foi por isso que, apesar de alguns professores sugerirem, eu disse que eu não ia passar videoaula de outro professor. Se você quer assistir videoaula de outro professor, fique à vontade. Mas o meu conteúdo eu preciso passar do meu jeito para o meu aluno, certo? Então, é isso que eu tenho para vocês. É o que eu posso fazer com vocês nesse momento que a gente está, certo? Fiquem bem, se cuidem. Se puder ficar em casa, fica. Lavem as mãos. Usem máscara se for sair. Estudem, tá? Porque até o momento o Enem ainda vai acontecer na data prevista para acontecer. Então, força, perseverança, estabeleçam uma rotina para dar tudo certo. Bom, um grande abraço para vocês. Para quem vai assistir amanhã, até amanhã. Para quem vai esperar a próxima aula do terceiro ano, fica atento aí que eu acho que a próxima semana vai ter. Valeu!